Fechou. Tem 22 anos de carreira, engenheiro civil, com mestrado em estruturas, especializado em patologia da construção. É professor de tecnologia materiais de construção, computação gráfica, CVGA, várias matérias, topografia. Luiz Arena aqui do nosso lado, galera. Olá. Olá. Luiz, me diz uma coisa, conta um pouco sobre o seu tempo como estudante, como é que foi esse desenvolvimento entre estudante, exercer a função e depois lecionar a função? Foi um passo e tanto, porque foi muita diferença. Eu, quando era estudante, sempre fui, né? Desde o tempo da escola. Eu era hiper super tímido. Não podia falar em público, ficava vermelho. A apresentação que tinha assim de colégio e tal. E eu jamais pensei que fosse ser professor. Aí, exerci minha faculdade, engenharia, me formei, foi uma festa, maravilha. Comecei a trabalhar, era estagiário, comecei a entrar na obra, depois no escritório. E no escritório conheci uma pessoa que começou a conversar comigo, eu não sabia que estava entrevistando. Ele era coordenador da ciência de computação da Gama Filho. Me convidou para dar aula, mas eu não sou professor, muito menos ciência de computação. Não, mas vai ensinar computação para engenharia, porque eu estava mexendo lá nas planilhas, no Excel. Aí tudo bem, aí entrei nessa com 2 turmas, aí foi entre os seguintes 3 turmas, 4 turmas, e aquela coisa foi acumulando, a cada período eu fui tomando mais gosto. E engraçado, logo no primeiro dia de aula, gente, como é que eu vou dar aula? Eu sou tímido, como é que eu vou falar em público? Cheguei na hora, só tinha uma menina, aí eu, tudo bem, tá, eu sou o Luiz Fernando. Aí chegou mais gente, quando eu vi, eu estava falando, tem essa mania, eu falo muito e não sei parar. E até hoje estou nessa. Eu esqueço e a hoje timidez. Já virou mais paixão ensinar do que exercer a função. Tanto é que em 2006 eu já estava, ficando velho, né? Aí eu, desde 94 a 2006, acumulando as 2 funções. Não, de manhã às vezes eu dava aula, aí correndo para o escritório, depois saía para a aula novamente. Não, chega, então eu vou decidir apenas selecionar, que eu gosto de estar com a juventude. Eu aprendo muita coisa também ali no dia a dia da aula, porque você trabalha na engenharia, você tem aquela obra em si ou aquele serviço em si. Depois, quando termina a obra, você fica na administração, na manutenção. E as coisas são rotineiras. Já a docência não, a cada 6 meses muda a quantidade de turmas, o tipo de disciplina que você vai lecionar, os alunos em si. Então essa variação é que é interessante, empolga, entendeu? Muito bacana. A gente pode falar que hoje a engenharia vive o seu melhor momento em questão de tecnologia, acesso e conhecimento. Hoje é o melhor momento da engenharia? Sim, é complicado falar também qual é o melhor momento, porque é toda questão de contexto. Se antes, na época, por exemplo, de estudante, você não tinha acesso a tantas informações como tem hoje, inclusive os livros na época eram mal diagramados, a letra em si era meio difícil de você enxergar uma diferença sutil entre o Q e o G, da carga permanente, carga sobrecarga. Eu tinha essa dificuldade. Hoje os livros estão mais claros, mais limpos, está muito melhor a formatação dos livros. E fora a internet, que é um auxílio tanto para a pesquisa, né? Então, realmente, e fora também o mercado abrindo para novos serviços, novas técnicas, firmas externas que vêm para cá e para contribuir em tecnologias novas, por exemplo, a questão de estruturas de aço, que o Brasil não tem uma cultura muito grande para estruturas de aço, no entanto está absorvendo com essas, foi com a Copa, com as Olimpíadas. Então, realmente, eu acho que seria o melhor momento. A internet realmente melhorou o aluno, o aprendizado, ou tornou ele um pouco mais preguiçoso? Não, melhorou o que eu digo assim, o acesso à informação. Você tem muito acesso à informação. Agora, a gente não pode ter informação, a gente tem que ter conhecimento. E o conhecimento você não consegue pela internet, você consegue informação. O conhecimento é você filtrar, seja com internet, com livros, com pesquisa, laboratório, participando de congresso, lendo artigos científicos, revistas técnicas, aí você tem conhecimento. Então você vai filtrar o que existe de informação para aquilo que você possa adequar para a prática, para o dia a dia. Isso é conhecimento, que é fundamental. E o que é fundamental para o estudante de engenharia se formar bem e sair realmente preparado para o mercado? Teimosia, em primeiro lugar. Teimosia. Tem que ser teimoso, não pode desistir, não pode, na primeira dificuldade, segunda dificuldade, aí, não vou fazer mais, ou vou desistir, vou fazer outra coisa, e vou colar, então não pode. Tem que ser teimoso. Como é que é ser teimoso? É persistir, é dedicar tempo. Eu sei que tempo é coisa difícil hoje em dia, mas você não pode se dar o luxo de ter uma vida social enquanto estiver estudando, pelo menos durante um período, durante aqueles 4 meses, 5 meses, que você está estudando o período em si. O que é vida social? Tem gente que vai para
festinhas, todo final de semana, é cinema. Claro que tem que ter uma válvula de escape. Também não estou falando para ninguém ser escravo. Mas você tem que levar a sério. Enquanto estiver na faculdade, pelo menos durante o semestre, você tem que levar a sério. É não deixar... Acontece muito de errado. O aluno tem aula um dia, maravilha, aí passa uma semana inteira sem que ele dê uma refrescada no assunto, uma arrebentada. Ele simplesmente chega uma semana depois, aula disso, parou ali, falou sobre isso. Não pode. Toda disciplina você tem que dar um acompanhamento, pelo menos no meio da semana, entre mais ou menos 3, 4 dias depois da aula, dar uma leitura, depois estar mais ou menos preparado para a próxima aula. Isso é uma continuidade. Vantagens. Você na aula seguinte, você acompanha melhor, e é uma maneira de estudar durante a aula, e na prova você precisa se dedicar na véspera, virando a noite, né? Ou tentando se garantir através de uma cola, que é um pecado mortal. Então você... Principalmente num determinado estágio ali, quinto, sexto período, que você vai usar. Eu acho que vai usar, você vai ser o quê? Vai ser um copiador, um repetidor do outro. Então eu acho que, eu acredito que o aluno vai chegar numa perfeição de quando estiver já sabendo que numa faculdade, o que é a responsabilidade dele aprender esse assunto, que você pode aplicar uma prova, sai de sala, porque ninguém vai colar. Porque todos sabem que aquilo é o seu conhecimento, está sendo colocado em prova. Você está se autoavaliando também, não sou eu só que estou avaliando, o aluno se autoavalia. Exato. E a frase que a gente está conversando aqui antes da aula, a questão do na prática a teoria é outra. Sim, isso aí revela muito do que o estudante ainda tem que sair um pouco das quatro paredes daqui, tem que ir um pouco fora. É né? muito bom estagiar, ver a realidade. Por exemplo, o pessoal faz assim, ter estruturas. Aí tem aquele pórtico, tem bonitinho aquela reta, com 2 triângulos assim, tem um X embaixo, aquele X embaixo, o outro não. O que é isso? Não existe isso numa obra, em nenhum lugar. Existe sim uma viga, um pórtico, uma estrutura que está apoiada dessa maneira. Então o que é um engaste? Como é que eu vou engastar uma peça na outra? O que é um apoio? E a prática é outra, porque a teoria é muito limpa, muito clean, muito exata. Na prática, você tem que dar ouvido à experiência, né, de quem trabalha em obra, e que às vezes o método é certo, é normatizado, ótimo, maravilha, mas existem algumas variações por questão de cidade. De repente, a distância de 2 pontos não é uma linha reta. Você pode fazer um contorno e fica mais fácil esse contorno do que você seguindo reto. Então, por isso que eu falo, na prática, no dia a dia, a teoria já... Você dá aula em universidades públicas e privadas? Eu saí da pública. Mas, olhando a questão de universidade pública e privada, o que diferencia uma coisa da outra? É o professor, é o aluno, são os métodos? Diferencia uma da outra. Perguntinha capciosa. Diferencia uma da outra. Bem, na particular, existem alunos e alunos. Tá? Então, há separação. Há aquele aluno que está pagando para ter um ensino de qualidade, sabendo que vai cumprir, pelo menos se depender dele, 5 anos de faculdade, sem estar sujeito a greves, né, esse tipo que acontece na pública. Né? Então ele fica assim, ele pode se programar melhor, que daqui a 5 anos, se eu levar a sério a faculdade, se eu estudar direitinho, eu tenho tudo para fazer a faculdade em 5 anos. Na pública é uma incerteza. Tem gente que faz 7, 8 anos, não dependendo do aluno, mas por causa das circunstâncias que levam a não ter aula. Bom, diferença da estrutura. Você sabe que as faculdades públicas estão sucateadas, embora exista sempre uma injeção de ânimo dos professores tentando fazer com que os alunos façam suas experiências. Tem laboratórios maravilhosos que às vezes não são utilizados por questão de ter uma metodologia para aproveitar. Já aqui na particular, por exemplo, nós temos laboratórios bons, laboratórios novos, laboratórios que sempre são investidos, recursos financeiros existem para dar suporte ao aluno. O que é agora de aluno, diferença de aluno, comportamento do aluno da particular, você tem alunos e alunos, como eu falei antes, tem aqueles alunos que acham que estão pagando, eles têm direito a ser aprovado automaticamente. Não, tem direito até as aulas, fazer as provas, etc e tal. E ele não pode ser esse tipo de cliente. Aluno não é cliente, aluno é apenas um estudante. E nós somos profissionais que estamos passando conhecimento para o aluno. A relação hoje em dia, aluno-professor, acabou aquele poder do professor ficar no tablado, de ser o dono do conhecimento. Há uma integração total. Então o aluno tem que sair desse pedestal também, de estar pagando, que é o cliente, que ele não é, ele tem que contribuir também para as aulas, positivamente. Com observações, exemplos, etc e tal. E o aluno da particular, da pública, o aluno de faculdade pública, universidade pública,
Geralmente, tudo bem, não trabalha, porque os horários são meio assim, tem de manhã até à tarde, né? Não é que seja filho de papai nem nada, mas eles, engraçado, pela minha experiência, eles são assim mais contidos, né? São mais assim recatados, porque o professor, quando está explicando, ele às vezes não responde perguntas de utilidade pública e não responde perguntas do aluno e nem explica assim tão detalhadamente. O aluno se vira, já que ele tem o tempo todo, ele deve estar na faculdade, se vira através das respostas. Então o aluno fica assim meio tenso, meio recatado, meio preso durante as aulas. O resultado é bom porque incentiva o aluno a buscar resposta, não ficar dependendo só do professor. Aquela posição cômoda, assim, o professor está lá, estou pagando, então ele vai explicar tudo que eu preciso, pelo menos para a prova. Já na pública não, na pública incentiva o aluno a tarde toda aí. E aula de manhã, às vezes, depois tenta aula só à tardinha. O dia inteiro fica onde? Na biblioteca, pesquisa, busca informação. Bacana. O que o professor Luiz Areno de hoje faria de diferente do aluno Luiz Areno de 24 anos atrás? Mas hoje o professor, antes aluno. Isso. O que você acha que você, olhando agora, se você fosse estudante isso agora, eu me ouviria. Se tivesse o Luiz Areno na minha frente, quando eu era mais novo, poxa, ia ser muito bom, me abrisse os olhos, visse a importância, porque, poxa, logo no começo da faculdade, nos períodos assim, eu, poxa, acabava o período, jogava o caderno fora, quero saber mais disso, poxa, um aceno que você tem, uma base que você tem, e a gente às vezes não dava botar no olho de furacão, você não valoriza. Então, todas as coisas importantes que a gente aprende, acaba caindo de esquecimento, porque não vai utilizar, mas todo conhecimento é cultura, e cultura desenvolve a cabeça. Então tem aquele acervo, aquele patrimônio, poxa, meus cadernos, minhas aulas, algumas coisas eu joguei fora. Depois que eu entrei no profissionalizante, eu, sei lá, comecei a enxergar um pouquinho fora da caixinha. Poxa, realmente é importante eu guardar, tá? Então tem meus cadernos até hoje, do quinto período para em diante. Agora aquela base toda, que dá aquela base matemática, aquela base da física, a experiência da prova de química, não foi embora, tudo perdeu. E é isso, eu não faria muita coisa diferente não, porque eu sempre fui de estudar, sempre, não é que eu seja nem caixinha, não é isso não, mas eu gosto de estudar, eu acho que a pesquisa é interessante, eu incentivo a pesquisa, então eu não mudaria muita coisa assim no comportamento, se eu fosse retroagir como estudante. Qual a mensagem final aí para os estudantes de engenharia que estão... Estudem. Estudem, engenharia não é fácil, não é para todo mundo, é uma coisa um tanto quanto seletiva. Se, por exemplo, se há vestibular ou não há vestibular, isso é um tipo de seleção. Aí todo mundo é faculdade ou não entra, então entrou na faculdade, ótimo, maravilha. Só que aqui dentro, não é porque você está aqui dentro que você vai garantir automaticamente um conforto de uma aprovação obrigatória. Não. Cada disciplina que passa, cada disciplina que passa, cada período que passa, você tem novos desafios. Então tem que manter sempre uma seriedade, manter um ritmo e estudar, mas estudar com prazer, não é estudar por obrigação. O que está aprendendo não é para você passar, não pensa nisso. Prova, a gente, depois que sai desse ambiente de estudante, a gente enxerga fora da caixinha. Prova não é castigo, prova não é aquela coisa, aquela tortura, prova é apenas uma avaliação que você tem que fazer para você mesmo. Como é que eu estou com a disciplina? Eu aprendi, não aprendi? E claro que cabe ao professor também elaborar questões que sejam compatíveis com as aulas. Então esse jogo que existe desses dois lados, professor de um lado, aluno do outro, não tem que existir, tem que ter uma coesão. Se existe prova, é para o professor também saber se o aluno está apto. E o aluno tem que saber que ele também deve estar ou não apto. Não tem que chegar isso como um castigo, uma reprovação. Mas o estudo é isso, gente. É levar realmente a sério, não é que você esteja brincando nisso não, mas é levar a sério com conforto. Já que escolheu fazer engenharia, que ninguém obrigou a fazer engenharia, então faça com prazer, porque é uma carreira muito valorizada, muito importante, elitizada, e você não pode deixar de desperdiçar, nem ser aquele engenheiro de obras prontas, né, que se fala, ou então o engenheiro. Quer dizer, um engenheiro é maiúsculo e sempre continuar pesquisando. As normas mudam, as tecnologias mudam, os conhecimentos mudam, então abraçar essa carreira desde agora. É isso. Ok. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, galera. Falou.
aqui e depois pra lá. Quase que eu falei um palavrão. Quase que o canteiro, assim, na face intermediária, Calma aí, deixa é claquete. Já tá gravando, depois a gente edita. Sou professor de quê aqui? Não, pausa aí. Professor. Tainá. Então, se você é engenheiro, estudante de engenharia, ex-estudante de engenharia, ou só mais um louco apaixonado por essa área tão fascinante, não perca tempo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha, comenta. Vem fazer parte desse grupo, vem com a gente, vem pra Help.